Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Justice Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Fala pessoal, tudo bem? João Rezende aqui, advogado criminalista, especialista nas cortes superiores e diretor jurídico do Mais Justice Criminal. Estamos retornando hoje, em 2025, com o nosso podcast. O André ainda não está aqui comigo, mas no próximo episódio a gente já vai estar com ele. E vamos aqui aproveitar, até porque foi uma oportunidade mesmo poder conversar com esse convidado de hoje, que é o Thales Cassiano, advogado gigantesco, com grande experiência em grandes operações, fazendo doutorado na Suíça, mestre e focado num tema muito delicado e muito difícil de trabalhar também, que é um tema de recuperação de ativos. Então a gente vai falar muito sobre isso no episódio de hoje. É um tema denso aqui e ao mesmo tempo muito importante para a advocacia criminal. E como ele estava aqui no Brasil durante esse período e já vai voltar daqui a poucos dias, né, para a Suíça, a gente correu para encaixar essa agenda para conseguir marcar esse podcast. Então vai ser um episódio aqui sensacional. Aproveitem essa oportunidade, aproveitem para extrair muito conhecimento aqui do Thales, que é um cara gigante em termos de conhecimento, em termos de experiência, em termos de didática também. Até porque está aí se preparando para ser professor mesmo, né? Então é isso, Thales. Muito obrigado, meu caro, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Boa. Parabenizo o portal Mind Justice pelo projeto. É muito bom ter o espaço para falar com criminalistas, falar sobre advocacia criminal, sobre direito penal. Então, é inovador, é muito bem feito e agradeço a oportunidade de estar aqui e dividir um pouquinho da minha curta trajetória com vocês e bater um papo legal, falar de algo que seja interessante para a comunidade e que a gente possa aprender juntos alguma coisa aqui hoje. Excelente. Não, aqui vai ser uma conversa mesmo, um bate-papo muito bom. A gente já conversou muito ontem também. É verdade, conversamos. A gente conversou muito aí sobre várias questões e a gente vai explorar esses pontos aqui, pessoal. Vamos lá, então, Thales, se pudesse se apresentar, meu caro, falando um pouco da sua trajetória aí, você se formando como bacharel em Direito na melhor universidade do Brasil. Então é verdade, concordamos com esse argumento. Exatamente. Meu colega de faculdade. Então, eu sou de Brasília e sou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Posteriormente, eu fiz meu mestrado em Ciências Criminais na PUC Rio Grande do Sul, porque eu quis buscar a orientação do professor Áureo Lopes Júnior, então era um dos meus objetivos. Consegui conciliar isso com a prática da advocacia e atualmente, como você já disse, moro na Suíça e estou cursando doutorado também no departamento de Direito Penal. Eu acho que a gente viveu, eu entrei na universidade no ano de 2013 e no ano seguinte eu acho que a gente teve o principal marco da advocacia criminal recente, que foi a Operação Lava Jato. Então, eu acho que a carreira foi meio que me escolhendo, vamos dizer assim. O tempo histórico era muito privilegiado para querer ser criminalista, né? Era a última página do discurso político do país, era a última página do discurso jurídico, e aquilo tudo chamava muita atenção. Então, somado àquilo e o interesse já por direito público, que é uma das predisposições da Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, eu acho que eu fui chegando na advocacia criminal. Tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública do Distrito Federal. Posteriormente, fui para o escritório do Bottini Tamazauskas, do Pier Paolo Bottini. E lá eu conheci o Thiago Bouza e, posteriormente, fui convidado para ser estagiário dele e efetivado como advogado. E trabalhamos juntos por 7 anos. Foi quem me ensinou a advogar e tenho um grande carinho por esses anos que a gente trabalhou junto. E foram anos muito privilegiados de debate de direito penal. A gente perdeu muito, a gente viu muitas prerrogativas serem violadas, todo um discurso na época público. A gente só apanhava, né? Exato, era o a gente começou a ganhar depois, a gente começou a ganhar depois. Mas era um período que, me lembro muito bem disso, assim, me marcou bastante. Ser o primeiro estagiário a fazer uma cópia de um inquérito da Lava Jato na Polícia Federal
E antes de conseguir chegar no escritório, aquela cópia, com o mesmo nome que eu tinha pegado do arquivo, já estava na mídia. Ou seja, só esperavam o primeiro ter um Nossa. termo de cópia para que pudessem divulgar. Então, advogou-se nesse contexto. E a gente viu quais foram as consequências socioeconômicas para o país e também uma depreciação muito grande da advocacia, um discurso de que nós somos aqueles que atrapalham. E a história foi muito boa com a gente, que a gente conseguiu revisitar muito rapidamente o que aconteceu, muito em razão também dos acontecimentos da Vaza Jato. Interessante que a gente estava até conversando ontem, assim, adiantando um ponto que a gente vai trabalhar mais à frente, mas a questão de que a Lava Jato tem, obviamente a gente sabe disso, uma repercussão a nível mundial e que atrai a atenção de muitas pessoas de grandes países, inclusive da Suíça, né? Então, até Exatamente. você falou da questão da sua professora, da sua orientadora, se puder comentar sobre isso. Eu acho que a gente ficou muito próximo do fenômeno, a gente não consegue nem entender a dimensão de repercussão nos outros países que a Lava Jato teve. Então, na América Latina, que depois veio a não ser Lava Jato, né, as questões da Odebrecht, mas Peru, Bolívia, Colômbia, obras também nos Estados Unidos, ou seja, teve uma repercussão muito grande a nível de América Latina e não foi diferente na Europa, nos Estados Unidos, em que os professores sempre mostram muito interesse por entender. E a gente consegue até dividir esse interesse em dois grupos, né? Aqueles que trabalham com dogmática processual penal, direito penal, e aqueles que trabalham com governança corporativa, governança pública, na verdade. Então, ou seja, o elogio de um é a crítica do outro e vice-versa. E a gente chegou a conversar ontem, inclusive, que a Lava Jato é responsável por uma linha, por uma hipótese na Lei de Cooperação Jurídica Internacional suíça, que é a cooperação simultânea, que era um instituto jurídico que não existia. Inicialmente, no início da operação, teve uma anulação pelo Tribunal Federal, e a partir disso houve uma reforma legislativa para permitir que informações pudessem ser enviadas antes que o processo administrativo fosse concluído. Ou seja, essa é a relevância. Tomo o meu aceite na universidade até como uma construção coletiva no fato de que fui aceito porque vivi academicamente na pesquisa e também profissionalmente um momento histórico que interessa aos professores ao redor do mundo e especificamente na Suíça, como você mencionou. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, acho que dá para a gente começar por um tema interessante em relação a essa questão do doutorado. Sim, por que a Suíça, né? Por que você escolheu? E como é que foi essa escolha também e esse processo para fazer um doutorado na Suíça, tanto para fins acadêmicos quanto para fins profissionais na advocacia? Tá. Como eu disse, eu sempre estudei processo penal, busquei orientação de um dos maiores nomes do país no mestrado, e eu sempre me incomodei muito com essa ideia da prova estaticamente. A prova, ela vem de algum lugar, ela entra no processo por algum meio, ela é requisitada, ela tem uma decisão, uma requisição judicial, uma requisição administrativa, ou seja, uma entrega voluntária, a prova entra no processo de alguma forma. E essa minha inquietude levou a pesquisar esse fato no contexto da Lava Jato. E meu objeto foi justamente como a Petrobras, de vítima no Brasil, se tornou ré nos Estados Unidos. Ou seja, eu tentei entender como é que essas provas saíram do Brasil, de acordos de colaboração premiada, de ações penais que transitavam na Justiça Federal, e passaram a ser utilizadas para fazer um acordo de não persecução, equivalente, né, a um acordo de não persecução penal nos Estados Unidos. E foi o tema do meu mestrado, discutir cooperação jurídica internacional e as questões de envio de prova. Posteriormente, também, que foi um dos efeitos visualizáveis da Lava Jato, o volume de dinheiro bloqueado no exterior. Então, é muito comum que nós, como advogados, tenhamos casos em que patrimônios ficam bloqueados 10, 12, 15, 20 anos a pedido da jurisdição brasileira e outro país. E a jurisdição suíça é muito privilegiada para isso. Por muito tempo, teve uma lei de sigilo bancário muito restritiva, e isso fez com que o mundo todo quisesse ter um pouquinho desse sigilo para si. Isso mudou a partir do final da Guerra Fria, e mais recentemente essa ideia de sigilo, como existia no século XVIII, na Suíça não existe mais. Mas o fato, para responder sua pergunta, é que a recuperação de ativos
ela é um tema a ser estudado principalmente nas jurisdições que são mais demandadas. E a Suíça é a jurisdição mais demandada para a questão de bloqueio de ativos pela jurisdição brasileira. Em questão de provas, depoimentos e outros atos judiciais, a gente poderia colocar Estados Unidos e Portugal na frente. E aí, a partir desse interesse, a visualização de que seria interessante estudar lá, busquei os professores que eram especializados na área, bem na moda pedir Deus deixou, aquele velho dilema de advogado, manda um e-mail, pede, se foi indeferido, foi indeferido, e tive a oportunidade, através da minha professora, pelo interesse dela também no fenômeno acontecido no Brasil, não acho que seja só um mérito meu, de ir para a Suíça para estudar a recuperação de ativos. Excelente. E você puder explicar um pouco desse contexto, porque na época da Lava Jato a gente tinha aquela visão midiática muitas vezes deturpada, infelizmente, e era apenas um recorte, assim, né? Tipo, não, porque os grandes players ali que estão sendo atingidos pela Lava Jato têm dinheiro no Banco da Suíça. Você puder falar um pouco desse fenômeno, assim, por quê isso, né? Você adiantou um pouco da questão do sigilo, mas falar como é que está o sigilo atualmente também. E se ainda, mesmo depois dessa chamada corrida do ouro, né? Corrida do ouro ali na advocacia criminal depois Lava Jato, se ainda está tendo esse fenômeno, assim, de algumas operações que estão conseguindo alcançar pessoas que têm dinheiro lá na Suíça, que têm dinheiro bloqueado lá. Os dados do Ministério da Justiça sobre recuperação de ativos estão um pouco defasados. Apesar de existir no eGov a possibilidade de acessar esses dados, quando a gente faz o download deles, a gente percebe que as informações não estão atualizadas. Eu acho que aquilo que foi restituído ao Brasil foi restituído somente se houve um reconhecimento, uma anulação da ação penal, eventualmente uma anulação da delação premiada de alguns réus. Então, eu vejo um fenômeno de que a jurisdição brasileira consegue bloquear muito e repatria muito pouco. E aquilo que repatriou, que são os dados ali entre 2016, 17 e 18, que grande parte foi na Lava Jato, a gente veio a saber que era naquela prática de fazer a delação premiada e se comprometer a devolver um dinheiro que muitas vezes não tinha nem conexão com a prática ilícita, e como consequência da renúncia ao direito de defesa, os processos transitavam em julgado na primeira instância muito rapidamente e o dinheiro era repatriado. Houve notícias recentemente de que o Ministério Público Federal contribuiu com um bloqueio de ativos muito, muito relevante numa questão de organização criminosa envolvendo alguns países da Europa e o Brasil. Eu acho que essa é a principal notícia assim, dos últimos 2 anos. Mas, como essas ações não chegaram ao fim, há aproximadamente mais de $1 bilhão sob jurisdição suíça bloqueados a pedido do Brasil. Esse é o macrodado. Nessa operação. Em relação a todas as operações. Ah, tá. Ou seja, há dinheiro bloqueado de operações com banestado ainda. Sim. Então, porque os processos da Justiça Federal demoram muito. A gente sabe as razões para isso. O inchaço, TRF1 é um dos tribunais mais inchados do mundo. E isso leva a que esses processos levem muito tempo e o dinheiro permaneça bloqueado. Em relação à questão do sigilo na Suíça, não existe mais uma hipótese em que o sigilo bancário não possa ser atingido por uma decisão judicial. Isso não existe mais. Era um ponto fulcral da Constituição da Suíça enquanto um país. Eles são relativamente independentes nos seus equivalentes a estados, que lá se chamam cantões, e isso era uma questão de formação, ou seja, a gente vai se juntar como uma confederação e o sigilo bancário servia como uma proteção para que o outro, equivalente a estado, não tivesse possibilidade de acessar o sigilo bancário. Isso não existe mais, eles estão bem harmonizados a nível internacional, com práticas de cooperação jurídica internacional, com a adequação às recomendações do GAFI. Então, a gente pode dizer hoje que a Suíça é um país alinhado a essas práticas internacionais. Para críticas de alguns e para elogios de outros. Sim. A gente pode tomar esse caminho depois. Mas é isso. É um país hoje harmonizado, assim como é o Brasil nessa perspectiva. Apesar de não conseguir repatriar, a gente é efetivo para bloquear. Então, só para ver se entendi, essa questão da repatriação com base em legislação suíça,
depende da anulação, da condenação, do acordo, tipo, de realmente uma decisão transitada em julgado. É bom que você tenha feito essa pergunta, que me permite explicar. Porque quando há uma imputação de lavagem, geralmente uma dessas fases, pelo menos a ocultação, aconteceria na Suíça ou em qualquer outro país estrangeiro. Então, a dissimulação no Brasil e a ocultação na Suíça. Isso faz com que eles também tenham jurisdição sobre o fato. E uma coisa que não há na legislação brasileira, aliás, há na lei do imigrante, mas assim, não sem a capacidade de instrumentalizar o uso, delegação da persecução penal, ou seja, o reconhecimento, o promotor de justiça poder dizer: há jurisdição de 2 países aqui nesse caso, e eu vejo como mais privilegiado para produzir prova, ou a jurisdição que está mais avançada, a jurisdição americana. Logo, delego essa persecução penal. Isso não é uma flexibilização da obrigatoriedade da ação penal, mas é um instrumento de direito internacional público que permite isso. Então, o que acontecia inicialmente, e até pouco tempo era uma praxe jurídica, e isso tenho que falar a partir do que eu conversei com os colegas de lá, é que toda vez que uma jurisdição fazia um pedido, olha, uma das fases aconteceu aí e o dinheiro está sob jurisdição suíça, eles também abriam uma investigação nacional. Isso pode fazer com que, mesmo a anulação completa de um processo no Brasil, ou seja, anulou do recebimento da denúncia, prescreveu, ou seja, não tem mais nenhuma viabilidade da existência dessa ação penal. Pode ser que o dinheiro continue bloqueado também por uma decisão local. Então, em muitas hipóteses, havia um sequestro, tanto a pedido da jurisdição estrangeira, quanto nacionalmente. Então, não é tão simples como dizer o processo principal está aqui, logo aquele é acessório. Então, se este for anulado, aquele também o será. Esse silogismo não funciona dessa forma, e aí tem que ter toda que é algo que eu discuto, né? Que os advogados eles têm que fazer as parcerias, até porque existe uma rede muito forte por parte dos estados para fazer a recuperação de ativo, que no caso deles, na perspectiva estatal, é bloquear, para repatriar, de fazer uma análise complexa do caso, de como coordenar 2 defesas em 2 países para que o bem jurídico de fato seja alcançado. Ou seja, não adianta muito que a gente consiga uma decisão no STJ que anule uma ação penal ou tranque um inquérito no qual havia medidas assecuratórias penais, se há também, ao mesmo tempo, uma investigação autônoma naquele país que determina o sequestro dos bens. Então, acho que é algo que exige conversa. Eu acho que ter tempo para abrir portas e para conversar com outros colegas e traçar linhas de como fazer isso sem prejudicar, sem antecipar mérito, sem prejudicar, eventualmente, a ação penal. E é uma discussão muito relevante quando a gente fala das cautelares. O ônus fica todo, mais um ônus para o réu, ele antecipa mérito, se prejudica no seu direito de defesa. Pô, excelente. E até pensando um pouco nessa questão mais prática do advogado que está atuando aqui no Brasil, é uma grande operação, tem um bloqueio de bens, e nesse bloqueio de bens se percebe no processo que existem bens bloqueados lá na Suíça. Qual que é o primeiro caminho que ele segue, assim, no sentido de procurar primeiro esse advogado parceiro, depois já começar ali fazer um movimento de... O que você orienta, assim, como defesa técnica nesse caso? Tá. Isso vai depender muito da legislação do país em que isso aconteceu. Então, já que a gente está falando de um país em específico, eles têm uma legislação, porque lá a cooperação internacional é um processo administrativo. Ou seja, é como se aquela fase que fosse realizada no Ministério da Justiça, existisse uma legislação que estabelecesse um processo administrativo para fazer isso. E como o procurador é um modelo de procurador investigador, ele tem as prerrogativas de tomar medidas cautelares que no Brasil precisaria de uma decisão judicial. Então, somado esses 2 fatos, é muito rápido a tomada de decisão, porque do recebimento do órgão administrativo para a procuradoria, o sequestro de bens pode ser determinado a partir dali. Mas a vantagem de haver uma legislação como essa é que as formas de recurso já vêm detalhadas.
Então, a própria documentação da conta bancária, ela determina de qual forma a citação e ou intimação ocorrerão naquele país. Então, vai haver um prazo para a defesa. E a partir do momento desse conhecimento, que vai ser dado pelo banco, pela instituição financeira, é muito interessante que o colega consiga um contato com alguém que já realiza esse tipo de defesa no país em que há uma decisão para ser debatida. Então, por isso, e são prazos muito exíguos, 10 dias, ou seja, uma pessoa que nunca se defendeu ou constituiu advogado num país vai ter 10 dias, por exemplo, para se defender de uma ordem de sequestro. E dessa decisão vai caber ainda um recurso, ou seja, eles têm no mínimo procedimento, que é o que a gente não tem. Tive a oportunidade de gravar aula sobre as executórias penais para o Mind Use e a gente discutiu basicamente isso. Muitas das vezes a gente pergunta qual é a forma de resistir. E a forma de resistir usa uma mandamental porque não tem uma hipótese de cabimento de um recurso. Ou seja, que se possa fazer de fato uma resistência àquela ordem. Então, esses contatos dos advogados, eles têm de ser prévios, porque isso gera agilidade no momento da tomada de decisão. Isso é algo que eu recomendaria, principalmente nessas jurisdições que são muito visadas, não, eu diria que são objetos de muitos pedidos da jurisdição brasileira. Portugal, Estados Unidos e Suíça. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a Suíça aí também, né? Comparando com o Brasil. Eu achei legal assim, porque quando a gente fala até em questão de mercado na advocacia no Brasil, e tem aquela piada, né? Aqui não é Suíça, né? O pessoal tipo, fala assim, não, já é um jargão brasileiro, né? Pô, você tá achando que isso aqui é Suíça? Isso aqui não é Suíça. Então, assim, acho que seria interessante a gente ter um pouco da visão do mercado da advocacia lá, para ver que rumo que a gente está tomando, o que poderia ser adaptado. Obviamente, são países com culturas completamente diferentes e realidades econômicas e sociais completamente diferentes. Mas, assim, vai ser interessante você falar um pouco do mercado da advocacia lá, para a gente saber, assim, o que a gente está errando, o que poderia melhorar. Porque nós somos advogados e temos voz, né? Obviamente. Exato. E temos aqui muitas pessoas que são, inclusive, presidentes de OAB. Então, a gente pode realmente fazer um trabalho nesse sentido. Uma questão, assim, estética. Vou começar falando de uma questão mais estética que eu percebi nos escritórios que eu conheci na Europa. Escritórios mais simples. E quando a gente compara isso com o mercado brasileiro, a gente percebe o quanto isso é diferente da nossa prática. Ou seja, escritórios luxuosos na tentativa de demonstrar a cicatriz da caminhada, né? Como se aquilo que se vê fosse mais importante, inclusive, do que aquilo que se pode fazer. Então, essa é uma primeira análise, assim. E escritórios também muito menores. Os escritórios, mais numa lógica que a gente chamaria de boutique aqui no Brasil. É óbvio que também tem os escritórios corporativos, né? Alguns colegas chamam de Big Law. Mas o que eu percebo nisso é que, como há uma valorização muito grande dos honorários e a população está acostumada a entender o valor que os honorários têm e o porquê e a justificativa para se pagar valores tão altos, é mais difícil que um advogado tenha volume e gere escala sobre os outros colegas. E eu acho que isso gera uma diferenciação muito grande em termos de percepção econômica da profissão. Claro que eu estou falando isso a partir do conhecimento dos colegas que atuam lá, a perspectiva deles, né? Claro que é uma visão enviesada. Mas a questão é que, se o mínimo é muito alto, isso faz com que o advogado, para ele trabalhar para outro, justifica, no mínimo, que aquele advogado tenha um volume tão grande, uma especialização tão bem reconhecida pelo mercado, que ele consiga pagar acima do que ele ganharia, recebendo o mínimo pela hora dele como um advogado jovem. Que eu acho que vai completamente na contramão do que a gente está vendo como um modelo de mercado da advocacia. A gente conversou sobre isso, muita interdisciplinaridade para falar de posicionamento de marca, para falar sobre como empreender na advocacia. E geralmente essas manifestações vêm do lugar da exploração. Não vou falar nome dos escritórios, mas assim, a própria OAB tendo oportunidade de debater esses
argumentos, foi ao Supremo, num caso de discussão de terceirização, se era a sociedade, não era, defender a banca em relação àqueles advogados que eventualmente tinham uma relação de trabalho não reconhecida, que é uma obviedade da realidade aqui. Então, dentro desse... Nós sempre queremos me alongar muito nessa resposta, mas a gente tem que olhar para a importância que os advogados têm enquanto profissão, a única profissão particular, a única carreira não de Estado que está presente na Constituição, que tem capacidade postulatória para questionar a legalidade de qualquer ato jurídico diretamente no Supremo Tribunal Federal, através das ações próprias. Ou seja, a nós foi dada uma responsabilidade muito grande e ela deve ser muito bem utilizada. E eu acho que a gente tem uma importância muito grande no mercado que a gente constitui. Então, eu diria que essa relação entre o advogado contratado lá é muito mais bem estabelecida do que aqui de forma geral. Eu diria que isso é uma forma de valorização da advocacia e menos simulação, como eu poderia dizer, da perspectiva empresarial e reconhecimento mesmo de relação de trabalho, etc. Sociedade. Advogados que trabalham por hora ou trabalham para dividir honorários. Não advogados que trabalham para alguém, recebem como se empregados fossem e são associados, etc. Até como a gente disse anteriormente, uma construção jurídica da OAB, né? Sim. Contrato de associação. A gente criou um tipo societário. Então, o associado seletista com os ônus do CLT e sem os bônus, né? Exatamente. Fica com o pior do que existe da CLT, que é o horário, que é a questão... Vinculação, subordinação, mas ao mesmo tempo é um associado que é uma situação que gera consequência na tributação, não paga imposto de renda, como se pudesse receber lucros e dividendos, etc. Ou seja, a gente criou uma hipótese de contratação que fragiliza muito o advogado. Isso para focar na responsabilidade dos advogados. É óbvio que tem uma camada anterior, que é a questão de política pública, de vulgarização dos cursos de bacharel em Direito. Então, eu até li um dado esses dias que a gente tem um estoque de 3 milhões de bacharéis em Direito. Isso seria aproximadamente 1,5% da população de um país autorizada a ter algum tipo de carreira jurídica, inclusive a advocacia. Então, nesse contexto de política pública, de escolhas dos advogados enquanto classe e numa capilaridade da comunicação através das redes sociais, o mercado mudou completamente. E aí isso é algo que eu vejo diferente em relação ao que eu vi e vivenciei junto com os colegas europeus. A profissão está andando mais devagar, mas ela está andando mais devagar conectada com aquela ideia de sermos profissionais liberais de fato. Sim. Eu estava até pensando aqui, como é que está a questão da estatística de advogados, o número de advogados, assim? Eu não tenho... Mas não é aquela coisa tipo o Brasil, né? Você sacode a árvore e cai... Eu não tenho esse dado, mas eu poderia dar outro. Que é assim, a Suíça tem 7 faculdades de Direito que outorgam o título de bacharel em Direito. Excelente. 7. Então começa aí, acho que começa aí. A aí. gente tem 1.200. Começa aí. Último dado, né? Que provavelmente. E a gente continua acelerando na curva do erro. Assim, a pista está chovendo forte, a gente está na curva e a política pública continua acelerando. Regulamentação. EAD, curso EAD. A possibilidade de curso EAD e o que já passou pelo MEC. A gente pode dar exemplo da ideia do doutorado profissional. Ou seja, a gente continua numa política pública de banalização. Agora a gente começou a já banalizar as próprias titulações acadêmicas. Ou seja, vai ser doutor, mas fique tranquilo em relação a todas aquelas preocupações acadêmicas. Vai ter um doutorado profissional aqui. Se preocupe menos com metodologia, se preocupe mais com o objeto de estudo que é na metodologia jurídica, vamos dizer assim. Então, a questão do mercado no Brasil é bastante complexa e a gente tem que discutir vários vieses. Eu coloquei 3 causas, tem muitas outras. E tem consequências. Advogado ostentação. Sim. Eu acho que a gente tem que se colocar muito um nível firme técnico muito baixo. a um nível técnico baixo. Ou seja, então essas características de mercado,
possibilitam que um advogado com nível técnico baixo, mas com alta predisposição à alta exposição ao ridículo, escale um escritório sobre advogados bons tecnicamente. Ou seja, onde é que a gente vai... O que a gente vai permitir enquanto profissão? A gente tinha até conversado anteriormente sobre o provimento do Conselho Federal sobre o advogado ostentação. Uhum. O que recebeu críticas por parte de vários colegas com argumentos muito simples de liberdade da profissão, como se nós não tivéssemos uma profissão regulamentada, com estatuto próprio. Ou seja, nos arvoramos tanto na ideia de que há prerrogativas da advocacia, mas esse estatuto também cria os deveres ao advogado. E essa orientação ética diferencia a advocacia de muitas outras profissões. E eu acho que a gente não pode se afastar disso. Eu acho que o advogado ostentação, por exemplo, é um sintoma desse mercado que, por vários fatores, aviltou e avilta corriqueiramente honorários. E a consequência disso é que eu acho que a gente não pode perder a admiração enquanto profissão por parte da população. Porque aquele advogado que se autoexpõe ao ridículo, ele também representa a advocacia. Não, totalmente. Não, a gente vê que a gente, assim, é uma classe que hoje em dia não tem nenhum respeito, né? Todo mundo tem 5 primos que são advogados e, enfim, a gente vê a questão do mercado, que tá difícil mesmo. Mas são vários fatores e tem muitas pessoas que reclamam, né? Tipo, por exemplo, bacharéis em direito que tem o título de bacharel e que não consegue passar na prova da OAB. A gente vê, assim, na internet, muita gente reclamando, é uma realidade difícil, dura, mas, infelizmente, a pessoa tem que saber que ela não teve uma base, porque a prova da OAB não é difícil, assim, o exame da ordem não é difícil. E, infelizmente, ela não teve uma base mínima para poder atuar na profissão. Assim, aí a pessoa começa a falar, porque a OAB só quer ganhar dinheiro em cima de inscrição, aí começa a vir um monte de crítica infundada que não faz nenhum sentido, mas eu vejo essa questão do mercado, como que ele está muito afetado na minha realidade de escritório, assim. No meu Instagram, Claro. são várias pessoas que chegam para mim, João, posso trabalhar de graça para você? Porque eu quero só ter uma experiência, aprender com você, colocar, assim, várias pessoas que se submetem a isso para trabalhar de graça para poder, tipo, ter alguma coisa no currículo e conseguir entrar no mercado. Porque o mercado tá tão difícil, assim, que a pessoa não tem nada no currículo e não consegue entrar, não consegue captar cliente Quer sair sozinha. do ciclo e se oferece para trabalhar. Exatamente. Você vê o nível que chega, assim, não são poucos, assim, são vários. E eu fico pensando, né, porque imagino, aí você pode dizer um pouco melhor, assim, a imagem do advogado na Suíça deve ser muito mais respeitada do que aqui, né? Isso não há uma banalização com... dizer que alguém é advogado não é algo banal. Se pressupõe uma qualidade técnica. Então, isso varia, por exemplo, de estado para estado lá, mas a prova equivalente à ordem, ela só pode ser feita 2 vezes. A pessoa só pode fazer a prova para ser advogado 2 vezes. Uma prova que inclui arguição oral e arguição escrita. Ou seja, a política pública coloca aqueles que passam pelo processo num ponto de qualidade técnica que gera uma percepção de valor para a sociedade de pessoas preparadas. Excelente. Então, eu acho que isso não é uma questão de ser elitista. A gente pode defender que aqueles que queiram ser advogados têm acesso a boas universidades, a boas faculdades. O que a gente não pode é permitir uma política pública que é quase que, aí eu vou falar realmente o que eu acho, estelionatária. A gente faz alguém de uma origem, na maioria das vezes, humilde, porque o Brasil, na massa, é um país pobre, a passar por um processo de estelionato ao longo de 5 anos. Pega um crédito público, estuda numa faculdade privada que não oferece as bases que as pessoas precisam. Baixíssimo nível. Baixíssimo nível. E, posteriormente, essa pessoa não consegue fazer nada com esse pedaço de papel escrito bacharel em direito que ela recebeu. E a consequência disso é uma dívida de crédito estudantil, uma pessoa frustrada, porque se dedicou 5 anos para algo
e não consegue ver a abertura do passo seguinte. Isso serve ao direito, também serve para outras áreas que foram vulgarizadas, eu vou dizer assim, através de programas como o FIES. Não que eles sejam ruins, sempre digo. Foram muito bons para as universidades católicas e para as pontifícias e para as boas universidades. Patrocinou pesquisas, manteve alunos, reteve e deu oportunidade para muita gente boa que não teria sem a existência dessa política pública. Mas o efeito para a advocacia é muito deletério. Então, passa a ser vulgarizada a profissão justamente porque se o advogado... Eu vou bater na tecla da ostentação para criar um arquétipo aqui para as pessoas, um espantalho para que todo mundo compreenda muito facilmente do que eu estou falando. Se comete erros de português basilares, qual é a percepção que vai se ter de uma população de aquele que tem 120 mil seguidores e fala daquela forma? E aí, não volto no ponto. O domínio da norma culta é necessário, sim, para determinadas profissões. Isso não faz ninguém melhor ou pior. A pessoa que fala português nativamente com vários erros em relação à norma culta é tão nativo da língua portuguesa quanto você que domina a linguagem formal. Mas, como requisito para se trabalhar com a palavra, é a norma culta que a gente vai utilizar. Tá? E especialmente porque a gente trabalha com o interesse do terceiro. Então, a gente não pode nunca permitir que um desconhecimento nosso coloque em risco aquilo que não é um direito nosso. Ou seja, a gente fala por alguém que não pode falar. E a gente tem que ser rígido com os critérios de admissão, de continuação na profissão de quem fala pelo terceiro. Isso é muito bonito, inclusive. Você fala por quem não pode falar. Assim, se isso não é algo que te move, há outras muitas profissões e carreiras jurídicas. Tem muito espaço burocrático de carreira de Estado. Se não te move falar por quem não pode falar, a advocacia não é, de fato, uma profissão para você. E não tem que ser. Só estou dizendo que tem que haver uma escolha. Se quer que corra atrás de teus requisitos. E eu vejo que isso afeta, inclusive, a atuação da advocacia como um todo perante o judiciário. Por quê? Como eu comecei a mexer com o processo penal em gabinete desembargador, o primeiro contato que eu tive com o processo penal foi na visão de julgador, fazendo minutas, obviamente, no gabinete. E com essa visão, eu comecei a analisar primeiro, né, o primeiro contato que eu tive foi analisando petições do Ministério Público, de um lado, petições da advocacia do outro. A disparidade é muito grande na imensa maioria dos processos. Se você pegar 95% dos processos que chegam no gabinete desembargador... Se você me permitir só, isso não quer dizer que a qualidade das manifestações do Ministério Público é alta. Exatamente. Ele só está dizendo que no comparativo... No comparativo é algo absurdo. E assim, exatamente isso. Eu não estou falando que são boas tecnicamente, estou falando que são bem escritas, é diferente. A forma, pelo menos, está bem trabalhada, com a norma culta, com o desenvolvimento lógico dos argumentos. Tinha petição de advogado, de colega, que, assim, que eu não cheguei a entender. Eu sempre falo desse episódio, assim. Foi, tipo, uma peça que eu não entendi, de ponta a ponta, não tinha o menor nexo, assim, não tinha uma linha argumentativa lógica. E aí eu até pensei, não, eu vou ler aqui o parecer do Ministério Público, que como era o gabinete desembargador, vou ler o parecer aqui da Procuradoria de Justiça para ver o que fala sobre esse recurso de apelação. E o membro do Ministério Público falou assim, eu também não entendi. Na parte estrita que é possível... Um réu desse, ele está indefeso. Não, está indefeso. Ele porque, está indefeso. Assim, o parecer do Ministério Público foi feito com base numa suposição de argumentos em relação à materialidade, autoria e dosimetria, que são os pontos principais de um recurso de apelação. Claro. E, infelizmente, a decisão teve que vir nesse sentido. Sendo uma análise abstrata do que o advogado poderia estar trazendo para o judiciário. É isso. Quando o judiciário ele tem que se mover para substituir o debate que deveria ter sido firmado entre as partes, o réu é indefeso ou a denúncia é inepta. Ou seja, a qualidade da decisão ela vem do estresse que as partes fazem dos fatos. E do direito a gente sabe que juízes têm os seus posicionamentos, ninguém ensina direito a juiz. Então, de forma geral... É o estresse das partes em relação aos fatos, a descrição dos pedidos, que vai gerar uma decisão de qualidade. E o que acontece numa hipótese em que a petição da defesa é ininteligível
é justamente que dizer não é muito fácil. Assim, eu acho que isso tem que ficar muito claro para quem advoga. Dizer não é muito fácil. Se você junta a íntegra da ação penal no HC, a decisão pode dizer que os autos são muito extensos para cognição sumária na instância de habeas corpus. Se você não junta a íntegra da ação penal, a decisão pode dizer que faltam elementos juntados à inicial que permitam o julgamento do mérito. Ou seja, dizer não é muito fácil. E então, no contexto que dizer não é fácil, cotidiano, e o que mais acontece, a petição não ajudar, agora, tem que partir para a declaração de indefeso o réu. Esses advogados com esse tipo de prática não podem colocar o direito de terceiros em risco. Eu acho que isso e o réu ser declarado indefeso, quando ele realmente não é ataque nenhum à advocacia. É a proteção da advocacia. E eu não tô aqui nem falando de questões limítrofes. Teve uma confissão parcial e a defesa partiu do pressuposto que era uma confissão total, então só falou sobre dosimetria. Não tô falando disso, não tô falando de casos limítrofes que a gente pode discutir. Foi total? Não foi total? Essa defesa interpretou como se tivesse sido total e não foi? Estou falando de casos que a petição não é inteligível. Ou seja, eu não tive experiência como na posição de minutar decisões, como você disse, mas eu vi muito pouco esse tipo de petição, porque eu atuei muito em justiça federal, e isso acontece... O nível é mais alto, tecnicamente é mais alto. E em operações que aí também tem que dizer o lado bom. Em operações que às vezes a gente lê uma petição de um colega e fala que bem colocado. Exatamente. Que questão de ordem fenomenal. Então, a gente também vê o outro lado. Não, tem demais, assim. Mas um ponto que eu falo, inclusive falo com muita frequência lá no Majus, sabe? O trabalho que a gente faz no Majus é um trabalho social com impacto gigantesco. Por quê? Se a gente aumenta o nível da advocacia criminal, como a gente vem aumentando, com imersões, com cursos, com palestras, com o suporte completo ali para o advogado, a gente está impactando o cliente, está impactando a família do cliente, a gente está impactando a sociedade como um todo, porque é uma pessoa que cumpre uma pena por menos tempo, é uma pessoa que não vai estar presa de forma indevida, porque o advogado teve o combate técnico, teve realmente todas aquelas ferramentas necessárias para levar a questão de forma devida para o tribunal. Então, assim, o advogado que é preparado tecnicamente, ele traz, inclusive, se for pensar até no aspecto econômico, ele traz um benefício para o Estado, porque é uma pessoa que vai ficar presa por menos tempo ou não vai ficar presa e não vai ter um custo tão grande para o Estado como teria manter uma pessoa presa, que a gente sabe que é um custo muito alto. Então, assim, o impacto é gigantesco. E aí é um trabalho que a gente vem fazendo nesse sentido, porque como eu tive essa visão dos dois lados, e depois eu trabalhei no Ministério Público Federal também, depois, antes de vir para a advocacia, eu vi que os efeitos chegam na advocacia como um todo. Por quê? O julgador, ele está com uma visão viciada do advogado fraco tecnicamente. Então, o processo penal, quando chega no gabinete do julgador, parte-se do pressuposto de que a defesa é fraca. Porque se você pega um universo em que 95% das petições são ruins, o servidor, exatamente, ele tá como você falou, o não é fácil. E por que o não é fácil? Porque ele está acostumado a dar um não. Porque ele está acostumado a ver que o nível técnico da defesa é muito inferior ao nível técnico da acusação e, voltando ao que a gente falou, né? Não é porque o nível da acusação está elevado. Não é nada porque demais. A gente está muito atrás, exatamente. Então, e a gente tem que fazer um esforço grande, nós que trabalhamos com base na técnica, para mostrar que nós não estamos no mesmo nível. Uhum. Mas aí vem um ponto positivo, que a partir do momento que chega uma petição bem trabalhada, chega um memorial bem apresentado, chega um advogado fazendo um despacho de uma forma bem interessante para a assessoria ou para o julgador, a gente vê que tem um destaque. Então, opa, esse aqui não é aquele advogado que é igual o restante, né? Que é um advogado que está preparado e eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Então, isso é bom pra gente também. É um pouco triste, na verdade, que ser advogado tenha que vir adjetivado para que tenha valor. Ou seja, advogado preparado. Uhum. Ou seja... Não é o advogado, né? O advogado vai falar. Exato. Ou seja, a gente precisa adjetivar. A gente precisa distinguir a maioria da minoria. Eu não vou dizer maioria. Acho que seria um pouco demais da nossa parte. Mas assim,
a gente tem que fazer uma distinção do advogado com adjetivações. Porque ser advogado por si só perdeu o significado que historicamente teve. Esse enfraquecimento, ele é visto institucionalmente. Recentemente, o CNJ transformou o direito à sustentação oral, que é previsto legalmente, numa exceção. Se o advogado requerer, o processo sairá da pauta virtual para a pauta física. Ou seja, é como se fosse uma espécie de jurisprudência defensiva na segunda instância. A gente está importando uma jurisprudência defensiva para evitar que se fale menos. Não. A ideia é que a defesa fale menos. A ideia é que a defesa fale cada vez menos. Isso é muito grave. Porque, mais uma vez, é o estresse das duas partes que gera qualidade da decisão. Teve um colega advogado que falou no embate com o ministro, quando a corte ouve aos advogados, ela se eleva. Muito, muito próprio e absolutamente correto. Uhum. Então, muito polido na forma de se colocar perante. Aconteceu no Supremo. Então, o que a gente está vendo a gente vai dizer não de todas as formas, percam menos tempo. Uhum. Se resistindo ao não. Falem menos. Falem menos. Porque não está mudando. E isso é uma percepção. Claro também que não é só a questão do advogado, tem também uma visão de processo penal, de visão de política criminal que a gente tem no Judiciário e no Ministério Público. Recentemente foi publicado um livro em que é de sociologia, uma tese, foi publicado como livro. O livro, eu vou cravar aqui, que há. E que o argumento é a análise, na verdade, da ala lavajatista no Ministério Público Federal. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, há, dentro do Ministério Público Federal, uma ala lavajatista. Ou seja, este tipo de pensamento, ele é interditado constitucionalmente. Uma perspectiva lavajatista de processo penal é interditada pela própria Constituição. E quem não consegue ver dessa forma, não está interpretando corretamente o fenômeno. O garantismo não é uma faculdade. O garantismo, ele é uma escolha constitucional. Então, voltando no tema da qualidade da prática. Então, por isso que o Mind Justice Criminal hoje é um player muito relevante e importante. Porque um amigo disse uma certa vez, e eu concordo com ele, que a advocacia é aquele tipo de profissão que parece aqueles ofícios antigos. Alguém tem que te ensinar. Quando a gente é jovem, a gente não entende a razão de... Tipo, o alfaiate. Isso, uma coisa assim. Alguém tem que te mostrar. Sim. Não, mas a gente pode fazer assim. Não, assim vai dar errado. Não, mas não tem lugar nenhum dizendo que assim vai dar errado. Vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Entendeu? Não faça assim. E a gente, quando é jovem, mais jovem, né? A gente tem uma tendência a querer destruir tudo, né? Uma rebeldia. Então eu lembro que eu ficava assim, nossa, pra quê? O ilustre procurador, o egrégio tribunal, pra que esse tipo de construção? A gente coloca aqui o argumento, etc. E depois a gente vai vendo que os clientes passam. E os operadores do direito, eles ficam. Então o procurador fica, o juiz fica, os advogados ficam. E no mesmo gabinete que se perdeu num mês, em outro se ganhou. Mas quando se ganhou e quando se perdeu, tem uma polidez no trato que faz com que, olha, não é contigo, é com o direito do seu cliente. Sabe? Então, eu tô dando esse exemplo para dizer que são profissões que a gente precisa ver os exemplos. E essa perspectiva das imersões que vocês fazem no Mind Jus é muito importante por isso. Que um advogado como o Dr. Toron se predispõe a falar por 1 hora de experiências da vida dele. E ele tem o que dizer. E é bom que se escute o que ele tem a dizer. Então, eu parabenizo mais uma vez pelo trabalho. É de fato inovador e disruptivo. Acho que a gente não deveria estar nesse lugar de ter que resgatar a dignidade da advocacia. Mas a gente está. Então, a partir disso, a partir dessa leitura, a gente tem que fazer algo e vocês estão fazendo a parte de vocês. E fico feliz de estar aqui contribuindo com o podcast, trazendo a minha um pouco da minha demais. experiência. Inclusive, divulgando aqui o seu curso também, né? Você está gravando verdade. um curso sobre recuperação de ativos, toda essa questão aí que
defesa tema, patrimonial. que é um tema difícil de trabalhar em relação ao processo patrimonial, processo penal patrimonial. E, pessoal, quem não está na comunidade aí está perdendo. Está perdendo, a gente tem vários cursos excelentes e vai ter mais um aqui no nível altíssimo, assim, altíssimo, que a gente não vê no mercado, né? A gente não vê que tem pessoas gabaritadas para poder falar sobre o assunto. E o Thales é o Obrigado. que tem o maior gabarito aqui, cara, na Suíça, fazendo doutorado, é outro nível, é outro nível. Eu acho que tem muita gente que não tem o que falar, tem muita predisposição a falar, muita gente que poderia falar e tá um pouco retraído. É, E aí eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre posicionamento digital justamente por isso. Porque muita gente tá se expondo muito sem ter nada a expor, uhum, e alguns colegas que poderiam ajudar muito nessa caminhada que vocês estão fazendo com o Mind Use Criminal, não que se omitem, né? Fazem uma escolha de não travar esse debate publicamente. Então, é um bom caminho que a gente pode buscar de resgate dessa posição de respeito, principalmente numa advocacia que já é estigmatizada conceitualmente, eu poderia dizer, né? sim. O advogado criminalista fala para sua família, não, sou criminalista. Opa, Eu já ouvi algumas vezes, mas faz feiura ou só crime? sim, Claro que é uma perspectiva muito leiga, sim, mas é isso. Então já tem uma estigmatização. Né? A gente lida com valores muito caros, tanto das vítimas quanto dos acusados. sim, Então a gente lida com valores que são muito caros a muita gente e temos que ter capacidade de entregar tecnicamente, em termos de comportamento e postura também, na mesma dimensão dessa responsabilidade. Eu vejo dessa forma. Muito me incomoda quando alguém se destaca e alguém pergunta: mas por que você não larga a advocacia e faz outra coisa, já que você é tão bom, por exemplo? eu De já vi onde é que isso, eu já surgiu ouvi isso? Eu vi de uma servidora do tribunal do TJ, com que eu trabalhei. Anos depois, eu estava lá no tribunal como advogado. E João, o que você está fazendo? E tu, não, estou advogando. Ele, João, mas você é tão inteligente, por que você não vira promotor? Eu achei que você ia virar promotor, juiz. Eu não posso ser muito inteligente e ser advogado. Como assim? Não, mas você tem tanto para crescer. Eu sei disso, Eu por isso que eu sei. estou na advocacia. Eu estou na iniciativa privada justamente porque eu Exatamente, acredito, eu sou um profissional liberal justamente porque eu acredito no meu potencial de crescimento. Exatamente, cara, você vê a visão, né? Mas isso é interessante. Teve até um convidado que falou assim que achou interessante o trabalho do Mais Justo, porque a gente está trazendo para o jovem advogado, principalmente, pessoas que merecem ser referenciadas, que merecem servir de modelo e que, infelizmente, não estão na vitrine atualmente. Ah. Por várias questões, assim, são advogados mais tradicionais, mas, por exemplo, a gente fala que você falou aqui do Toron, a gente fala aqui de vários convidados que já vieram, o Calegari, a gente fala muito do Pedro Ivo, do Ticiano, do Nabor Bulhões, que vai às nossas emissões lá também para passar a experiência dele. São pessoas que muitas vezes o jovem advogado não conhece. Assim, O jovem advogado conhece o advogado do TikTok ali, do que tá andando numa Porsche alugada para fazer um vídeo, fazer um Reels ou fazer Tem que alguma ser em coisa Balneário assim. Camboriú, viu? o vídeo. Exatamente. Para chamar para sei lá, para uma mentoria de não sei o quê, que tem técnica zero, tipo, às vezes até pode ter um nível técnico ali, mas assim, as coisas que são passadas são de baixíssimo nível técnico e as pessoas não conhecem, assim, não conhecem. Então a gente está trazendo realmente os grandes nomes da advocacia para o pessoal usar como modelo. Ó, peraí, eu vou ler que, por exemplo, o Pocimunkla falou, eu vou ler o que o Nabor falou, eu vou ler o que o Toron falou, eu vou ver um vídeo do Auri, vou ver um vídeo aqui do Kakai, para ver esses grandes nomes como referência mesmo. E aí a gente tem que fazer, infelizmente, como a gente falou aqui sobre vários assuntos em relação ao mercado da advocacia no Brasil, com esse comparativo com a Suíça, realmente o nível está baixo. A gente tem que fazer algo, a gente tem que buscar, principalmente nós, né? Se preparando, mantendo o ritmo de estudo, mantendo o preparo para aumentar o nível da advocacia. Porque eu sempre falo isso, a advocacia criminal tem um efeito na sociedade gigantesco que a gente não enxerga. A gente sabe que, às vezes as pessoas esquecem mesmo, né? Só pensam de forma imediata a questão que é extremamente importante, né? Remuneração, questão do sustento, mas o impacto que um processo penal tem, não só para a pessoa que está sendo atingida, mas para a sociedade como um todo, é muito grande. É muito grande. Sim, eu tive um caso em que teve uma absolvição na primeira instância. Eu comecei a trabalhar nesse caso quando eu era estagiário e eu já era advogado da época da
da instrução, inclusive, e da sentença. E aí, chamamos o cliente no escritório para explicar a absolvição, que as razões importam muito, né? Para dizer, olha, provavelmente isso aqui não vai ser revertido no tribunal, porque a decisão era muito rígida, e era muito rígida mesmo. O federal trabalha muito bem. Decisões de mérito, vou pontuar isso, são muito boas. Uhum. A gente tem excessos cautelares, como tem na prática forense como um todo. E aí eu todo empolgado, né? Assim, era mais jovem e etc. E eu falei pro cliente, falei, nossa, hoje você vai poder comemorar com seus filhos, com a sua esposa. E aí ele me disse algo assim, não, mas só minha esposa sabe desse processo. Nossa, Eu nunca falei pros meus filhos. caramba. Que bom que ele só falou depois de estar absolvido. Sim. Mas veja o grau de responsabilidade. Ou seja, É um impacto para uma família, né? o impacto para uma família. Então, para mim, era muito óbvio que isso teria sido compartilhado com a família. E não foi. Então, é com esse tipo de fato, com esse tipo de impacto que a gente lida todo dia. O professor Auri fala muito isso, né? Da questão do o preço da injustiça é muito alto. O preço da injustiça é muito alto. E a gente tem que entender que encher presídios superlotados não é nossa solução de segurança pública. Tá? Não é esse o estímulo que vai gerar uma sociedade com uma percepção de segurança maior. Todos os lugares que tentaram ir por esse caminho falharam. O país mais rico do mundo tem a maior população carcerária per capita do mundo. Ou seja, e no comparativo dos macrodados de percepção de segurança, estão muito atrás de países relativamente pobres na Europa. Ou seja, existe esse modelo já foi testado várias vezes e ele continua dando errado. Mas há um lado político e verborrágico que defende isso como solução. E, como regra, falar coisas estúpidas é muito mais fácil do que falar coisas interessantes. É o problema em si do Twitter. Escrever algo inteligente exige um fio de 15 tweets de 280 caracteres. Falar algo estúpido exige no máximo... Aliás, pode exigir bem mais, mas assim, com 140 caracteres dá para ser bastante estúpido. Então, é isso. É sempre uma questão de colocar no lugar de ser visto aquilo que deve ser visto. Então, eu concordo plenamente com essa perspectiva do Mind Justice Criminal. De trazer esses nomes para a vitrine de quem deveria estar aprendendo com quem realmente tem algo a ensinar. Excelente. E um tema aqui que a gente sempre trabalha, mas acho que é interessante a sua perspectiva de alguém que está fazendo doutorado na Suíça, assim, porque é um ponto bem diferente, assim. Vida acadêmica e advocacia. Se puder entrar nesse tema, como eu já falei, a gente já falou sobre isso com alguns convidados e tudo, mas geralmente são convidados que fizeram um doutorado ou um mestrado fora por um tempo, voltaram, mas não na Suíça. Tem esse contexto também até do posicionamento em relação ao processo penal patrimonial. Se puder falar um pouco dessa perspectiva, até de planos próprios também e tudo, acho que é interessante o pessoal ver como um modelo e às vezes o pessoal, isso aqui talvez faça sentido para mim. Tá. Eu sempre tive uma admiração muito grande por advogados acadêmicos. E eu já vi em bancas de mestrado e doutorado dizer que um advogado usou a verve da advocacia na dissertação ou na tese. E também já vi o contrário ser verdade, que todo aquele rebuscamento teórico estava numa petição que, no último caso, não visa mudar o entendimento sobre conhecimento teórico dos juízes, né, vamos dizer assim. Então, ou seja, são duas linguagens. Acho que a academia tem uma linguagem, tem a razão de existir, tem uma finalidade específica. A advocacia tem outra. Então, dito isso, eu acho que quem consegue andar bem pelas duas linguagens tem um ótimo caminho, que é o rebuscamento técnico, somando numa prática de resistência na advocacia, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, continuo advogando à distância para o Brasil, enquanto eu faço o doutorado. É uma opção, não quis me distanciar muito
das minhas relações, faço questão de ver o Brasil para encontrar com os colegas que são mais próximos, mas também é possível tirar um tempo completamente para se dedicar ao estudo, ou seja, para se preparar. Eu me vejo como um advogado professor. Então, tem e a forma como eu coloquei já diz o que eu priorizo para a minha advocacia. Eu sou um advogado professor. Pretendo, através das pesquisas, através do que eu acredito, influenciar academicamente, mas o meu primeiro objetivo é ser advogado. Ou seja, como isso ajuda a construção intelectual do advogado, a percepção em relação ao terceiro, em relação ao advogado, que é acadêmico. Tá? Então, eu acho que tem vários jeitos de viver esse momento. Não acho, de forma nenhuma, que isso seja um problema. Tá? Acho que, na verdade, é uma virtude o advogado se colocar e se desafiar. Ou seja, a academia ela faz escrutínios públicos, que podem ser muito caros àqueles que precisam da opinião dos outros, da percepção de valor dos outros para exercer a profissão. Tá? E hoje eu vejo também uma tendência, e eu acho isso muito interessante, dos tribunais superiores estão valorizando esse tipo de escolha acadêmica. Então, aqueles 50%, eu não tenho certeza qual é a porcentagem de membros externos, de pessoas externas da carreira que podem ser assessores, mas a gente vê os tribunais superiores atraindo esses profissionais com trajetórias acadêmicas muito boas, que escreveram artigos e livros muito interessantes, estão hoje em assessorias em tribunais superiores. E aumenta muito o nível técnico ali. Aumenta muito o nível. Sim. É muito bom dialogar com gabinetes que se preocupam com isso. Uhum. Ou seja, tem uma questão de... A gente sabe a quantidade de processo. A gente sabe que a assessoria ajuda demais naquele resultado final ali, na sessão. A gente sabe que a assessoria ajuda demais. E saber que o tribunal está valorizando esse perfil nos dá, não uma garantia, mas pelo menos um acalento de que tem ali uma preocupação com aprofundamento teórico, que a gente vem vendo em muitas decisões no STJ. Atualmente, a quinta e a sexta turma estão com posicionamentos de tese que são muito importantes para a advocacia criminal. Sobre prova digital, sobre como se deve acessar os dados do COAF, sobre cadeia de custódia. Ou seja, a gente tem hoje uma perspectiva de jurisprudência de precedentes muito bons nas turmas criminais do STJ. Não sei se você concorda com essa percepção de... E talvez isso passe também por um tribunal aberto a profissionais que se dedicaram tanto profissionalmente sendo operador do direito quanto academicamente. Interessante. E até para a gente entrar nesse tema também um pouco mais prático e técnico também da questão do processo penal patrimonial. Até o que você vem trabalhando nessa defesa patrimonial lá no curso, mostrando ali um pouco dos institutos, mostrando a dificuldade que nós temos na legislação e também na prática forense em relação a esse braço do processo penal, que é um braço muito forte e ao mesmo tempo destrambelhado e que vem fazendo um estrago gigantesco. Então, se a gente puder falar um pouco sobre isso, assim, acho que o apanhado geral fica interessante, assim, um pouco do que você está trabalhando no curso e trazendo para a gente lá na comunidade. É um discurso que eu sempre faço, assim, quando eu estou dando aula sobre defesa patrimonial, é que se nós pegarmos autores clássicos de processo penal, Hélio Tornag, a gente vai ver a afirmação muito simples de que a questão patrimonial ela é acessória no processo penal. E eu sempre bato nessa tecla, porque isso está completamente de acordo com a tradição de processo penal continental que o Brasil segue. Em contraponto a interesses de política criminal de países de tradição anglo-saxã que encerram o próprio conflito penal pode ser resolvido em casos graves, ou seja, crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, ou eventualmente fraudes corporativas gigantescas, aconteceu recentemente agora no caso da Boeing. Ou seja, a fraude na certificação de uma aeronave leva a
quase 400 pessoas perderem a vida num avião mal certificado, e todo esse processo se encerrou, a ação penal, mediante acordo. São tradições de processo penal e tradições de valores jurídicos um pouco diferentes. Isso faz com que a gente não tenha, na nossa tradição, elementos de defesa patrimonial muito claro. Porque a gente sempre discutiu isso como algo acessório. Certa vez eu estava numa audiência que era de homicídio culposo e o juiz, ele falou algo do tipo: ninguém produz prova sobre o dano em crime de homicídio culposo. Depois fico eu para dar a sentença sem nenhuma prova produzida sobre o valor do dano. E um advogado muito rapidamente falou: excelência, é o cachimbo que entorta a boca. A gente vai para uma audiência em que se discute homicídio culposo preocupado com a atribuição de responsabilidade criminal. Na última das nossas preocupações está aquele valor mínimo que será fixado em caso de condenação, a título de dano. Ou seja, é uma questão de hierarquização dos problemas que a gente tem. A gente está primeiro preocupado que aquela pessoa que a gente defende, ela não seja condenada em primeiro momento. Né? Muito mais importante do que debater o dano. Essa situação, ela fica muito clara do nosso capítulo de assecuratórias, que é dúbio, reformado algumas vezes, uma coxa de retalho, assim como todo o Código de Processo, que não se sistematiza uma forma de fazer decisão. Em alguns casos, por exemplo, se o bem for, se tiver indícios veementes de que o bem é ilícito, a gente diz que o embargo será julgado somente após a sentença. Aquilo que era para ser bastante provisório, tem o interesse, está expresso esse interesse político criminal no Código, de que é definitivo. Veja, e aí a solução é jurisprudencial, não, então cabe a apelação porque tem força de definitiva. E aí a gente começa a criar um sistema de precedentes para discutir a questão patrimonial. Então, alguém concede no excesso de prazo uma questão patrimonial em HC. Aí eu falo numa aula, não, então impetre o HC. E a resposta vai ser o indeferimento liminar porque não tem risco à liberdade de locomoção, nem indireto, porque é uma questão patrimonial. Ou seja, não há um sistema que funcione, legalmente falando, e as soluções que são dadas, os pequenos recortes para que haja pelo menos uma possibilidade mínima de resistência, que serve somente para os casos teratológicos, elas colocam o advogado na posição de completamente impotente. Ou seja, não tem o que ser feito, basicamente. Óbvio, a gente, quando não tem o que ser feito, a gente vai entrar com mandado de segurança, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai tentar um HC por excesso de prazo, vai tentar trancar uma investigação que tem uma cautelar, etc. A gente vai tentar resistir. Mas isso é muito novo no Brasil. E diante de todo esse cenário de ausência de responsabilidade, de política, de inserção no código, de uma sistematização da matéria, defesa patrimonial, a gente tem um interesse público e um interesse de persecução criminal muito grande da criminalidade econômica. Ou seja, enquanto não tem instrumento para debater, tem muito interesse de leigos e das instituições do Estado de asseverar o dano patrimonial em relação ao réu. Então, um dos últimos conselhos que o Ministério da Justiça criou é o Conselho Nacional de Recuperação de Ativos. Mais uma vez, somente com membros da burocracia. Ou seja, vai ser o secretário nacional de Justiça, o diretor do Departamento de Recuperação de Ativos, o superintendente da Polícia Federal, blá, blá, blá. Ou seja, mais uma vez a burocracia vai se reunir, mais um conselho, dos tantos que o Ministério da Justiça tem, para dizer como é que tem que ser essa matéria. O interesse do particular é levado em consideração? Não. A retórica é que se bloqueia pouco, que a gente precisava de instrumentos mais eficazes. Como se a gente já não tivesse um excesso de bloqueio e uma ineficiência dos meios, ineficácia dos meios de resistência. Então, eu acho que é um curso que, claro que vai dar respostas para os problemas do dia a dia, mas também de formação, de compreensão enquanto carreira, de que não nos serve, e não serve também à sociedade, que não haja uma sistematização para a realização de defesa patrimonial.
Ou seja, um argumento muito simples. Se hoje há o interesse de que aquilo que os clássicos diziam que era acessório venha quase que ao centro do principal do processo penal, pelo mesmo motivo, a gente vai precisar de um esforço de sistematização e de responsabilidade nas decisões sobre defesa patrimonial. Ou seja, ninguém conhece, todo mundo conhece um advogado que vai dizer que trabalha numa operação há 20 anos e que tem bens bloqueados. Então, é uma forma de antecipação da pena. E aquele patrimônio que é bloqueado para reparação de dano, ele pode receber as substituições de garantia que o Código de Processo Civil trouxe nos últimos anos? STJ, as turmas de direito privado equipararam seguro-garantia e as formas de garantia, os títulos de garantia, eles foram equiparados a dinheiro. Então, pode? Então, aquele calcionamento que se fala com dívidas públicas, com dívida pública no Código de Processo Penal, a gente pode, por analogia, por incapacidade legislativa, aumentar a abrangência e fazer analogias para que se permita a defesa de fato, que esse é um interesse constitucional. Estou aqui falando de ativismo judicial. Então, é nessa perspectiva que eu faço o curso prático e de formação cultural mesmo, para que a gente possa fazer o debate. É excelente, porque, como você falou, é bom que o advogado saiba do contexto para entender o desafio que é, e que muitas vezes ele é forçado, infelizmente, a adiantar a tese de mérito da ação penal para poder atacar algo acessório, que é o processo penal patrimonial, mas que existem meios ali de defesa mesmo. Existem meios, infelizmente, não muito bem regulamentados, mas até por conta de precedentes da jurisprudência, por conta de instrumentos que são utilizados de outra forma, nós podemos sim trazer uma defesa patrimonial ali. Mas é uma coisa que eu sempre falo também, a pessoa tem que saber que é desafiador. Sim, o advogado tem que saber que é desafiador atuar nessa área, porque a gente vê na prática algo concretizado que eu ouvi de um desembargador em sala de aula, falando muito claro assim, muitas vezes eu não prendo, eu prefiro atingir um bolso que dói mais. Então você vê um desembargador falando isso com esses termos, né? Então assim, é algo que assim, a gente sabe por trás da decisão o que tem ali e que é algo desafiador mesmo, porque não tem esse caráter tão acessório ou tão provisório como deveria ter, né? A gente vê que, e como você falou, na verdade, se vai trazer para a área central que venha com tratamento devido. Realmente com essa regulamentação, com esse procedimento muito bem claro que pode ser feito, que não pode ser feito, mas o que a gente está vendo é que uma questão acessória está sendo tratada como principal muitas vezes sem estar colocado no papel, só que aos atropelos porque não existe um procedimento regulando como aquilo deve ser feito de forma devida. E não está no papel, que deveria ser dessa forma, e é inconstitucional pensar dessa forma. Sim. Porque o que ele está dizendo, outras palavras que a gente poderia colocar para ser interpretado eu utilizo as securatórias penais como antecipação da pena. Exatamente. É isso que ele está dizendo. Exatamente. Ou seja, não é uma questão de dar perdimento àquilo, expropriar, ou seja, dar perdimento, expropriar aquilo que foi adquirido ilicitamente. Não se trata também de assegurar que quem foi lesado, erário ou vítima recebam pelos seus danos. Significa gerar mais um ônus para quem já responde um processo criminal. E fazer sofrer, de forma antecipada. Uma manifestação muito próxima a essa que você me falou, eu ouvi de uma colega que também estudava cooperação jurídica internacional, que ela decidiu o tema dela de mestrado em uma palestra que ela teve na Escola Superior do Ministério Público, em que a piada que estava sendo contada era: ainda bem que advogados não estudam cooperação jurídica internacional, a gente faz o que a gente quiser. Caramba. E é a prática. Ou seja, eu vejo advogados muito qualificados, muito técnicos, que patinam muito quando discutem os institutos de direito público internacional. Então, ou seja, a forma de resistir a isso não é tão óbvia. Uhum. Então, essa questão patrimonial, ela tem o aspecto interno e o aspecto externo. E tem gente que acha mesmo que não haver resistência é melhor. Que não haver sistema para defesa é melhor. Mais uma vez, uma ideia que é completamente desorientada principiologicamente
das escolhas da Constituição. Não fui eu que escolhi. Não é uma opção nossa não fazer antecipação da pena. É um dispositivo constitucional que impede a antecipação da pena. Aliás, a gente só pode antecipar aquilo que poderia existir, e só existe a partir do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mas para algumas pessoas, isso é um critério muito elevado, porque elas acreditam que tem pouca punição. E qualquer um que tenha ido num presídio, qualquer um que tenha feito uma advocacia, defensoria pública, núcleo de prática jurídica, vai ver que não é de excesso de justiça que o nosso sistema vive, de excesso de defesa que o nosso sistema vive. A prática, na verdade, leva para outros caminhos. Mas é um problema de formação, e aí eu vou dizer, não é jurídica, é cultural. É um problema de formação cultural, filosófica, se quiser colocar dessa forma. Então, a gente tem que conseguir fazer o debate público dessas questões. Só que a gente é tão bombardeado com tantos problemas que nos parecem mais graves, excesso de medida cautelar, reversão de decisão que mandou soltar em liminar, coisa que não acontecia há muito tempo. A gente comentou sobre o caso da Boate Kiss. Fiz mestrado no Rio Grande do Sul, é um caso que os professores arrancam os cabelos que acontece. Ou seja, há um HC substitutivo. Você que me explicou até a hipótese, me recordou, há um HC preventivo que do dia para a noite tem uma suspensão liminar no STF da liminar que deu o HC preventivo para que aquelas pessoas não fossem presas de imediato após o tribunal do júri. Então, todo esse contexto de cultura de processo penal é objeto da advocacia. Eu acho que esse é o meu ponto central. E aí a gente volta de novo na questão da formação, do aculturamento da carreira através de medidas, de iniciativas como do Mind Justice Criminal. A gente pensa nisso, né? Que tendo pessoas mais capacitadas, conseguem levar essas questões adiante. Então, felizmente, nós temos vários membros que são presidentes de seccionais da OAB e que conseguem levar essas discussões de alguma forma, porque pelo menos estão representando a OAB e têm mais voz e conseguem levar isso para o Congresso, por exemplo. Porque a gente vê exatamente, como você falou, da coxa de retalhos lá no Código de Processo Penal como um todo, mas principalmente na questão patrimonial. E eu falo isso porque eu estudei um pouco de alguns institutos de processo penal patrimonial nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Irlanda. Eles têm o chamado, dependendo ali do país, o Civil Forfeiture ou Civil Recovery, né? Que vai muito naquela linha de um processo civil que tenta buscar um bloqueio de bem, um bloqueio patrimonial de alguma forma, por conta de um processo penal que ainda não existe, mas que serve de forma acessória para aquele processo penal. Então eles fazem ali, claro que aqui existem várias críticas a esse sistema, existem várias críticas à chamada corrida, teve aquela corrida do combate às drogas, até deram o nome lá de um movimento que teve na década de 70 nos Estados Unidos, agora esqueci, mas era tipo assim, era profit for, não, agora não lembro, mas era assim, tipo, buscando lucro a todo custo por meio do processo penal para conseguir bloqueio de bens e com isso trazer dinheiro para os órgãos de segurança pública. Que foi inserido no nosso sistema. Exatamente. Que foi inserido no nosso sistema. Tá ali, exatamente. Mas isso teve um movimento na década de 70, porque teve essa corrida contra as drogas, exatamente com esse viés de trazer um lucro para o Estado, né? Só que assim, existem várias críticas a esse movimento, que também já teve depois uma contraposição lá na legislação norte-americana, principalmente. Mas, querendo ou não, como eles tiveram esse pêndulo, como eles passaram por situações muito dramáticas no combate à criminalidade, que as pessoas chamam, acabaram trazendo um procedimento mais regulado. Assim, eles, querendo ou não, eles têm esse civil forfeiture, eles têm uma regulação maior de como que esse processo de natureza civil, atrelado ao processo penal, ocorre, quais são as etapas, quais são os meios de defesa. E isso nós não temos aqui. Nós temos aqui o confisco alargado agora com o pacote anticrime. Quase inseriram a ação civil de extinção de domínio, que seria esse correspondente, mais ou menos, desse instituto lá dos Estados Unidos. Mas nós não temos exatamente assim, a audiência criminal no processo penal ela não serve para tratar sobre questão patrimonial. Não serve, porque não tem um espaço nem legal, nem espaço
Não tem um espaço a hierarquia cultural do também. problema que você está Exatamente. resolvendo. Não tem um espaço ali, não tem um procedimento para isso. Então, essas questões sendo levadas para o Congresso e trazendo o debate mesmo, para a gente ter um Código de Processo Penal minimamente trabalhado, precisa da advocacia. Precisa da advocacia levar isso para... Do mesmo jeito que a gente que propalou juiz garantias, Sim, a gente que propalou a defesa da audiência de custódia. Ou exatamente. seja, a gente tem que olhar para trás também as vitórias que a gente teve, Que são excelentes. que são excelentes, para projetar para frente as que a gente precisa. Na questão que você disse do Instituto Americano, tem uma questão. Eles fizeram um procedimento em ré ipsa. Ou seja, em rem, na verdade, perdão. Que é, o processo de extinção de domínio não é contra a pessoa. É contra o patrimônio. o patrimônio. É como se a gente tivesse um espólio. Uhum. Ou seja, aquele patrimônio potencialmente ilícito, ele vai ser demandado judicialmente. Uhum. Né? E houve a tentativa de inclusão disso no Brasil. Mas o que teve de inserção no tema, você muito bem disse, no pacote anticrime, que é um pacote contra princípios basilares, Sim. processo penal e direito penal, e contra a língua portuguesa também, tem que ser dito, é a inserção da utilização pelas polícias dos bens apreendidos, ou seja, passa a haver um interesse. Aquele delegado que faz uma representação para sequestrar um carro de luxo, ele passa a ser beneficiado, possivelmente beneficiado com a decisão judicial, que leva à utilização daquele carro de luxo pela polícia. E neste ponto especificamente, a prática internacional diz que não é recomendável esse tipo de inserção na legislação. Ou seja, quem estuda gestão de ativos ilícitos, a gestão pública, depois que esses bens foram bloqueados, diz que não é uma boa política pública. Uhum. O Estado não consegue manter. Uhum. Um artigo de luxo desse, um carro desse, não consegue manter, não consegue fazer manutenção, não consegue fazer revisão. Vamos... Vai depreciando o valor e aquele valor que foi bloqueado não atinge a finalidade porque... Num estado em que os precatórios não são pagos. Então, ainda que eu tenha um carro, um cliente tem um carro apreendido, que foi utilizado pela polícia, depois absolvido. Ou seja, a depreciação e a utilização desse veículo é dano reparável. Ainda que esse cliente consiga ganhar numa vara de fazenda pública essa indenização contra o Estado, ele vai receber esse precatório depois de, a depender do Estado, 5, 10, às vezes 15 anos. Ou seja, o Estado não tem condição de pagar as próprias dívidas e ele está gerando uma utilização de um bem que ele não tem capacidade de indenizar caso aquela pessoa seja absolvida. É grave em todas as perspectivas. É grave em todas as perspectivas. E é uma solução demagógica. Olha, acho que o município de Poços de Caldas tinha um Mustang, não, um Camaro da Polícia Civil. Sim. Pra quê? Pra quê? A pergunta que fica é pra quê? Mas foi inserido pelo pacote anticrime. O pessoal acha que vive no Velozes e Furiosos, né? O confisco alargado, pois é. O confisco alargado foi inserido. Uhum. A gente está começando a ver as primeiras sentenças. E, na verdade, o que está existindo é, dentro de um dispositivo condenatório, uma microcondenação por enriquecimento ilícito, com inversão do ônus da prova. Uhum. Porque é você que passa a ter que provar quais são seus... A origem lícita dos bens. A origem lícita dos bens. Ou seja, essa solução, inclusive, de enriquecimento ilícito, foi refutada nos Estados Unidos, por causa da inversão do ônus da prova. Então, a matéria é densa, o interesse de política criminal do Estado é muito grande no tema e reina uma atecnia na forma de resistência. É isso. Desafio gigantesco, Desafio tá aí. mas eu gosto de desafio. Por isso que eu tô na advocacia criminal, né? Senão eu ia pro MP, porque MP Eu podia ter respondido isso à servidora que perguntou por que você não ia virar juiz. Mas eu falei, porque, cara, no MP não tinha graça. Eu fazia qualquer coisa lá na minuta, ganhava tudo, infelizmente. Aí na advocacia tem que ter o desafio, tem que ter Tá a certo. dificuldade ali. Tá certo. Mas doutor. é isso. Thales, vamos caminhando para o final, meu caro. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que viu? agradeço. Tem algum tema aí, alguma questão que você gostaria de ter falado, assim, que a gente... Não, acho que o papo foi muito bom. legal. A gente Acho passou que
Colocar um tema aqui artificialmente não seria... Não, tudo que eu anotei aqui, que a gente conversou ontem, que eu achei interessante, a gente abordou. Não só conhecimentos práticos voltados especificamente para a advocacia criminal, mas você trouxe até uma visão aqui da Suíça, questão de carreira, questão de mercado, então acho que foi muito bom. Não só em termos técnicos, jurídicos do processo penal, mas em questão de cultura também, né? O pessoal Tentei tem não uma visão... enfadar ninguém com aula de direito também. Viu? Não, foi muito bom, porque assim a gente tem uma visão de fora, como o pessoal sempre diz, aqui não é Suíça, né? Mas a gente tem que ter uma noção, assim, para fazer um espelhamento, claro que não idêntico, mas pelo menos para ver o que a gente pode importar ou não, né? Adaptando a nossa cultura. Só para arrematar, a gente não tem uma lei de cooperação jurídica internacional em matéria penal, a gente não tem uma sistematização da defesa patrimonial no processo penal, ou seja, para colocar aqui duas diferenças principais. A gente também não tem formas previstas previamente para fazer a resistência em ambos os casos, ou seja, a gente sai na corrida, a gente sai muitos quilômetros atrás. Oi. Se for para sintetizar essa comparação. Então, quem tem capacidade aí de poder levar isso para o Congresso, por favor, o faça. Então é isso, Thales, meu caro, muito obrigado. Se puder falar as suas redes sociais aí, seu Instagram. Meu Instagram é @ThalesCassianos. Tem algumas publicações já do MindJus com meu nome, vocês podem procurar lá. Perfil aberto, podem ficar à vontade, fazer comentários. E é isso, amigo. Muito obrigado pelo convite, foi muito proveitoso. Não, foi excelente, bom demais. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, seguir conversando sobre a advocacia criminal. Muito bom. Pessoal, vocês que assistiram aqui esse episódio de altíssimo nível, com um advogado que está morando na Suíça atualmente, está aqui no Brasil de passagem, a gente aproveitou essa oportunidade. Curtam aqui o vídeo, compartilhem, divulguem mesmo ali nos seus grupos que você tiver, grupo de advogados e tudo, porque aqui é um diferencial, assim, é um conteúdo em que nós não conseguimos ter muita segurança, infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de técnica, pela falta de experiência também, porque é uma área desafiadora mesmo. A questão do processo penal patrimonial, a questão da defesa patrimonial, realmente é desafiadora, a gente precisa estudar. E por isso que a gente trouxe aqui o Thales para a gente poder conversar sobre esse assunto extremamente relevante para não só a advocacia criminal, mas para todo o Brasil, em termos jurídicos, em termos de processo penal. E aproveite a oportunidade também para conhecer, se você não conhece ainda a nossa comunidade, para você ter acesso ao nosso curso que está sendo gravado pelo Thales, que é especialista na área, que tem muita experiência nessa área também e que tem muito a agregar para a advocacia. Então, se ainda não teve contato com nenhum dos nossos, das pessoas que trabalham no MindJus, entre lá no nosso Instagram, clique no link da bio, entre em contato com a gente que a gente vai ter uma conversa para ver se faz sentido você fazer parte da comunidade. E é muito provável que faça sim, porque se você está assistindo esse conteúdo, com certeza você é diferenciado. Você está buscando conhecimento, você está buscando crescer, você está buscando se diferenciar na advocacia. Então é muito provável que a comunidade MindJus faça sentido para você, para que você caminhe no alto nível, que você trabalhe e estude e se aperfeiçoe cada vez mais para levar isso que a gente está falando, levar um nível técnico, uma entrega muito grande para o processo penal como um todo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.